Mas eu deixei mais ou menos de saia justa aqui o meu amigo presidente da IPTC, o Vanderlei Capelari. Fator I2, o I ao quadrado, imprudência, tá? E impunidade. E um novo fator, o PA, que surgiu da leitura da pesquisa do Detran, prepotência e arrogância, né? Nós somos prepotentes, todos nos vestimos. Eu me lembro de um amigo meu, psicanalista, que ia no meu programa O Terceiro Milênio, lá na Pampa, ele dizia assim, o homem se veste na armadura que é o carro e ele se acha o tal, um cavaleiro que ele pode tudo e faz tudo e sai a 200 por hora, e eu já vi gente a 200 por hora na freeway, num veículo, que depois o cara foi explicar para o polícia, não, vocês estão errados, o radar estava errado. Não, ele estava num Camaro ele, a 200 por hora. Ele passou chispando. E as pessoas acham que podem tudo e que eles que sabem, né? E são os que provocam os acidentes dos outros, porque eles escapam ilesos, né, Capelari? Educação para o trânsito. Tem uma equipe muito boa lá dentro da IPTC que faz um trabalho de formiguinha nas escolas e nos condutores. Tem agora esse grande treinamento, essa grande capacitação para os motociclistas de Porto Alegre. Como é que tu vê a questão educação no trânsito e a lei, que ela é forte, ela só não é aplicada até o fim, né? Não chega a cabo, como tu diz. Como contemporizar essa questão que nós temos que punir, sim, esses 20% dos maus motoristas, em favor da sociedade, que é o maior, que são os 80%. E a educação no trânsito, nas escolas municipais e estaduais. Bom, Orlandini, realmente, né, isso já é antigo e se fala muito da transformação que nós, né, sofremos quando adentramos um veículo, né? Entramos dentro de uma armadura, né, pensamos que estamos dentro de uma armadura e aí tudo pode, né, somos os heróis ali, né, e acaba que a gente acaba tendo tragédias aí diariamente, né? Então, a violência que hoje isso representa para as famílias, né, raramente tu vê uma família que dentro dela não tenha acontecido uma tragédia, né, de um jovem, normalmente um jovem entre 18 e 29 anos que acaba perdendo a vida, e que isso é jogado como um acidente. Na verdade, isso não tem nada de acidente, né? Tem de imprudência, tem do dia a dia, da forma de se comportar, né? Então, os pais hoje, né, devem ter muita preocupação quando autorizam o seu filho a se habilitar a conduzir veículo, a conduzir uma motocicleta, né, porque ali está o risco, né? O risco é elevado, né? Principalmente na questão da motocicleta, da moto. Eu tenho 2 filhos e nunca autorizei, nunca deixei eles, né, sempre desincentivei não se habilitar a conduzir moto, né, por acompanhar diariamente essa tragédia, essa violência que acontece, né, no trânsito. E não tem outra forma. Eu acho que nós temos três pilares, né, que devemos seguir, né, que é a educação, que é a fiscalização e a engenharia de trânsito. São 3 pilares que, se não seguidos eles e não tiverem um equilíbrio, não adianta tu desenvolver um desses pilares, né, se esmerar na educação de trânsito, mas aí deixar para trás a fiscalização e a engenharia. Mas se tu não tiver isso equilibrado e que realmente funcione, tu não consegue, né, primeiro ter uma circulação qualificada, que as pessoas possam circular, né, na cidade sem ter grandes problemas, né? Apesar hoje, né, de uma cidade do porte de Porto Alegre, né, com já aproximando 700 mil veículos, né, cada 2 habitantes um veículo, e se tu observar, né, nas vias, a maioria dos veículos com apenas um ocupante, né, então isso realmente nos preocupa. Em relação à educação de trânsito, acho que a IPTC nos últimos tempos tem feito um trabalho louvável. Principalmente um dos programas, né? Tem vários programas que funcionam lá e funcionam muito bem, mas eu aposto muito num dos programas que hoje está sendo
desenvolvido pela equipe de educação de trânsito, que são os multiplicadores. Né? Temos parceria com a Secretaria Estadual de Educação e também com a Secretaria Municipal de Educação. São professores que são treinados, que participam de um curso, né, junto com nossos técnicos lá de educação de trânsito, e que a posterior aplicam isso, né, nas suas salas de aula. Porque não há como tu educar as pessoas se tu não tiver um envolvimento da sociedade como um todo. Porque ninguém consegue atingir lá o cerne da família, o cerne das crianças, né, como todas devem ser atingidas pela educação de trânsito, se tu não tiver uma educação ampliada. Não é uma palestra que um representante nosso vai lá dentro de uma sala de aula e orienta lá as crianças, faz todo um trabalho, né, de como se comportar na via pública, como ele deve atravessar a rua, como ele deve caminhar lá com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, na via pública, né, e achar que isso está pronto. Não é assim que se educa as pessoas, que se educa uma criança. Tu tem que ter base, tu tem que acompanhar, né, sempre acompanhando e orientando. Se tu não tiver isso, tu não vai ter pessoas educadas para o trânsito. Então, esse é um dos programas que eu acho que tem grande valia, né, que vai dar uma repercussão, né, realmente de atingir a maior parte do cidadão aqui na cidade. Eu acho interessante que eu estava outro dia conversando com a tua equipe de educação para o trânsito, e eles contavam alguns causos que acontecem. Aconteceu um tempo atrás, pararam um motociclista que estava com um filho na garupa. E tem a idade, né? Qual é a idade que pode andar na garupa com capacete? A idade é a mesma que ele tem que andar no banco de trás ali. Ele tem que estar com 9 anos e a lei diz o seguinte, que ele tem que se defender, ele tem que estar podendo se agarrar, podendo se defender, ele tem que estar com mobilidade, né, para poder fazer os seus movimentos, né, por si só, não com auxílio. Bom, e o nosso agente da IPTC chegou e disse assim, mas esse garoto não tem 9 anos. Daí o pai, não, mas tem 9. E o gurizinho olhou, não, eu tenho 7. Não, a criança não mente, gente. E o melhor educador para o pai, e nós que fomos criados num ambiente hostil, né, se pode se dizer assim, né, somos prepotentes e arrogantes, nada melhor que o nosso neto, que o nosso filho para nos policiar, né, o capelão? É verdade, né? O neto, na maioria das vezes, educa o avô, né? Mas uma situação interessante que aconteceu comigo, um dia eu estava abordando um casal que tinha uma criança, né, aparentemente né, porque tu não tem como identificar isso, né, e para mim a criança tinha menos de 10 anos, né, e devia estar no banco de trás. Aí quando eu abordei o condutor, estava a mãe sentada de trás com uma outra criança, né, e aí eu disse, olha, criança menor, né, e aí ele disse, não, ele tem mais de 10 anos, a mesma coisa, pai, eu tenho 7. Então, realmente é isso, né, não dá para enganar, a criança ela tem essa pureza, né, e a gente tem que investir muito, né, nesse período, né, a formação da criança como um cidadão, né, que eu converso muito com a equipe de educação de trânsito, nós devemos formar a criança, né, a ser um cidadão, um pedestre. Né, a gente vê aí, nós estamos tentando mudar o princípio da educação de trânsito, que se ensinava a criança a conduzir um veículo, né, as pistazinhas, aquelas coisas assim, que se fazia muito tempo atrás, correndo e tal. Né? Na verdade, a gente tem que primeiro ensinar a criança a ser um pedestre, a ser um cidadão, né? De como se comportar no transporte coletivo, dentro do transporte escolar, se ela tem que caminhar, né? Muitas vezes, né, a gente visita escolas que a escola não tem nem passeio, né, de como ela deve se conduzir até a escola. Isso que é educação de trânsito. Não adianta tu querer chegar lá e montar uma mini pista, né, com sinaleira, com toda aquela sinalização de trânsito, e aí quando tu vai ver a realidade da criança lá, ela não tem nem passeio para ir da casa dela, né, uma calçada adequada para ir da casa dela até a escola. Então, como ela deve se comportar na vida real, ali, naquele momento que ela vai para a escola, que ela volta à escola, que ela vai com o vô, com a avó, para o shopping, né, que ela vai... Esse é o sentido,
né, da educação de trânsito atingir essa criança, né? Se ela anda de bicicleta, como é que ela deve se comportar quando ela anda de bicicleta? Não é ensinando ela a conduzir um veículo, que raramente ela vai ser condutora, ela vai ser condutora de veículo depois dos 20 anos, né? Na maioria das famílias, claro que tem os mais abastados que fazem 18 anos e ganham um carro de presente, às vezes dirigem até antes sem carteira, né? Mas na maioria das famílias não é isso que acontece, né? Então as famílias nós temos que investir muito na criança do cidadã, aquela que tem como ela se deve se comportar, né, no ir e voltar da escola, deve estar sempre pegado na mão do pai e da mãe, né, para não invadir a rua, né, os professores devem ter essa preocupação, ensinar lá na sua escola como é que funciona ali o fluxo de trânsito, como é que se faz a travessia naquela escola, para assim reduzir principalmente os acidentes que acontecem no entorno das escolas. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net.